Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre terapia holística na prática, falando hoje sobre os 5 elementos da natureza e recorda que és água, chora, limpa e flui. Recorda que és fogo, cativa, queima, transmuta. Recorda que és ar, silencia, foca e decide. Recorda que és terra, conecta, constrói e entrega. Então, esses elementos da natureza, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, ele vai deixar claro exatamente isso na nossa essência do que a gente precisa trabalhar. Primeiramente, vamos falar o que é o Tao, né, que muita gente já conhece esse símbolo, né, que é o Yin e o Yang, é onde um completa o outro. Esse todo mundo já se familiariza, né, já sabe como funciona, e vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, tudo que possui vida, que se move, nesse movimento constante pela necessidade de se manter vivo, surgem as forças opostas, Yin e Yang. Então, o Yang é a parte clara. E nota que tem essa bolinha preta, é porque dentro do Yang nasce o Yin, dentro do Yin nasce o Yang. Então, um está conectado dentro do outro. Quando um está em excesso, o outro tira a força do outro e fica em deficiência. Por isso que é importante a gente usar técnicas que promovem o equilíbrio do corpo físico, mental e emocional como um todo. Yin e Yang. A interdependência dos opostos se complementa como necessidade para a harmonia do todo, o todo que é o Tao, mantendo assim o equilíbrio entre ambas as partes. Mas normalmente ele sofre por vários motivos: genéticos, emocionais, alimentares, climáticos, que levam ao desequilíbrio energético, surgindo assim as doenças. Então, as doenças, de acordo com a MTC, Medicina Tradicional Chinesa, as doenças surgem não só dos fatores externos, né, como vírus, infecção, mas também como os fatores internos, que por isso que a gente consegue equilibrar essas duas nuances de energia. O homem tem o seu lado yin e seu lado yang, e as mulheres também. Nosso lado direito do corpo é yin, que é o feminino, e o nosso lado esquerdo é yang. Então, tem uma plaquinha, né, uma tabela de yin e yang, o feminino, masculino, negativo, positivo, preto, branco, sombra, luz, escuro, claro, noite, dia, lua, sol, frio, calor, umidade, secura, morte, vida, outono, inverno e primavera, verão, esquerda, direita, calma, pressa, inativo, parado, ativo, cansaço, movimentado e mental e disposição física, né? Então, a gente na verdade tem que ter todos esses elementos dentro da gente, mas já sabemos que vivemos em desequilíbrio por vários fatores: excesso de trabalho, falta de atividade física, má alimentação. Então, todas essas questões também influenciam na nossa saúde. Cada pessoa recebe um tipo de energia de acordo com o DNA do pai e da mãe. Essa energia ancestral se chama Jing e fica guardado nos nossos rins. Então, a energia dos nossos pais está guardado lá no nosso rim. Mas também somos afetados com o tipo de ambiente que vivemos, o que comemos, bebemos, se fomos amados ou não, se nos sentimos seguros ou não. Tudo isso carregamos no nosso corpo. Quando não sabemos lidar com o caos dentro de nós, nosso corpo dá um alerta em forma de dor, que a princípio não saem nos exames. Quando não agimos, as doenças aparecem. Então, muitas questões como dor no estômago, dor de cabeça, insônia, elas começam bem devagarzinho. Já o nosso corpo é tão perfeito, né? A gente não nasceu para ser doente, embora tenha várias questões de DNA, mas o nosso metabolismo, ele funciona perfeitamente sem a gente nem pestanejar, né? Só que com todos esses fatores, a gente acaba adoecendo, e quando chega, né, que vem através da dor, que nos alerta que tem alguma coisa errada, é a hora de agir. Os chineses de antigamente, mais ou menos 3.000, 4.000 anos atrás, eram apaixonados pela observação e classificação de fenômenos da natureza, arrumando o mundo primeiro em Yin e Yang, a quietude, o movimento, o sombrio e luminoso. Né? Imagina 4.000 anos, né? Como eles trabalhavam na observação da natureza para trazer esse conhecimento para a gente, tão rico e por muitas vezes desconhecido. As pessoas não têm conhecimento dessa técnica de medicina. Quando jogamos uma bola para cima, tem um exemplo. Com o impulso usamos energia Yang. Você joga para cima. Quando ela para de subir e cai, é Yin. E por muito tempo o mundo foi arrumado em Yin e Yang. Até que surgiu uma nova definição, sem deixar essas duas energias de lado, que abrangem simplesmente tudo. Os 5 setores, ou
5 estações, porque eles consideram a transição do fim do verão, né, a canícula, que tem a característica de todas as outras estações, embora menos intensa, no final da primavera, do outono e do inverno. Então, entre cada estação, das 4 estações, entre a transição de uma estação e outra, tem essa estação, que é a canícula, que é uma mistura. No funcionamento do corpo humano, perceberam 5 órgãos fundamentais, cada qual com seu meridiano, que é o caminho sutil da energia: fígado, coração, baço, pulmão e rins. E viram também que esses órgãos trabalham em parceria com outros 5, que são vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga. E que cada um dos 5 setores é mais sensível a um tipo de clima: vento, calor, umidade, secura ou frio, e traz consigo o sabor ácido, amargo, doce, picante ou salgado. Isso tudo influencia nas nossas vidas, já que sua presença reforça, sua ausência enfraquece e seu excesso desequilibra e a energia daquele órgão dentro de nós. Então, deficiência e excesso, foquem nisso, que tem muita coisa ainda para aprender. Representação dos 5 elementos. É representada por uma estrela de 5 pontas, recebendo cada ponta o nome de um elemento natural que mais se identifica com aquela maneira de ser. Então, fogo, terra, metal, água e madeira. Cada elemento tem um órgão e uma víscera representando aquele elemento. No elemento água, para a energia que é fria, fluida, pesada e escura, é Yin. No elemento madeira, para a energia morna, que brota, sobe, ocupa, determina espaços, dá início ao movimento Yang. No elemento fogo, energia quente, leve, luminosa e exuberante. Se espalha com facilidade, energia Yang. Elemento terra, energia neutra, onde tudo repousa, estabilizadora e receptiva. Elemento metal, energia fresca e seca, que desce, concentra, contrai, início do Yin. O excesso de energia entope. Deficiência esvazia. Energia vital fluindo é o que faz a estrela brilhar. Então, todos esses elementos juntos são importantes e eles em equilíbrio é o que traz a energia vital. Uma pessoa saudável é uma pessoa alegre, uma pessoa equilibrada, ela se alimenta bem, ela dorme bem, ela consegue equilibrar trabalho, lazer, estudos. É difícil. Por isso que, trazendo para a consciência tudo que nos cabe fazer também, fazer a nossa parte, o conhecimento nada melhor, né, como saber a raiz dos problemas para poder nos ajudar e ajudar outras pessoas. Energia vital. Para os chineses, Qi, para os japoneses, Qi, para os hindus, Prana. Então são nomes diferentes que cada povo, né, deu, mas na verdade é a mesma coisa, a energia vital. A energia vital vem dos pais no momento da concepção, sendo gasta aos poucos e não se renova. Então já se imaginou naquele joguinho de videogame que o bonequinho vai brigando, vai perdendo, vai ficando vermelho. Começa com verde, fica amarelo, depois fica vermelho e se ele levar muita porrada da vida, ele morre. É exatamente isso que é a energia Jing. Você vai perdendo no caminho, né? E ela não se renova. Então é por isso sempre cuidar não só do emocional, mas como da alimentação, né? Da água, da qualidade da comida, da água, da bebida que a gente usa. Vem do alimento, se renova quando comemos. Vem do ar, se renova quando respiramos. Então, no caso da meditação, onde a respiração é tranquila, é consciente, você consegue melhorar a energia vital, nesse caso, quando tem outros fatores em desequilíbrio. Vamos falar da energia madeira. Olha que árvore linda, né? Forte, robusta. Esse é o elemento onde a energia vital sobe, cresce, ocupa espaço, procura abrir caminho para obter um lugar ao sol. Então, essa tabela, né, são iguais, né, na mesma estrutura para ficar mais fácil de assimilar. Então, o sabor do elemento madeira é ácido. Então, precisamos observar se você tem uma aversão ou gosta desse sabor ácido. Estação primavera, clima vento, meridiano fígado e vesícula biliar. Meridiano do fígado e da vesícula biliar. Caverna, tendão e músculos. Manifesta nas unhas e a secreção são as lágrimas. Então percebemos se a pessoa é chorona demais, ela está com excesso nesse elemento, ou se ela não chora nunca, está com deficiência. Então a gente equilibra. Emoções negativas, raiva, irritação, impaciência e orifícios, olhos. Essa questão das emoções negativas é muito importante observar, porque várias pessoas que eu atendi com problemas físicos vieram do emocional. E quando eu dizia que, por exemplo, um problema no joelho
da articulação. Ah, eu fiz fisioterapia, eu faço fisioterapia e não melhora, ou melhorou pouco, ele continua doendo. E quando eu jogo essa informação, mas você é uma pessoa irritada? Aí ela fala, sou. Tá aí, né? Parece que adivinha, mas não, na verdade é conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, mais fácil fica trazer um diagnóstico e um tratamento certeiro para aquela ocasião. O horário é de 23 às 3 da manhã. Os órgãos é o fígado e a vesícula biliar e glândulas, testículos e ovários. A atitude, planejamento, a atitude quando está forte, né? Tá equilibrado esse elemento, planejamento e decisão. Poder, autocontrole, qualidade, faculdade espiritual. Som da voz, gritado. Cor, verde. Moderador, metal, que no caso, o moderador, que é o pulmão e o intestino grosso, que é do elemento metal, ele equilibra a energia madeira. Então é importante saber também o que dá, o que promove um equilíbrio maior. Não só nesse elemento, mas como a gente precisa dos 5 elementos da natureza. E o sabor é picante. Esse é o fígado, a localização do fígado, a vesícula biliar, embora na hora do shiatsu a gente aprende também que tem outros pontos que refletem esses órgãos. Alimentos do elemento madeira, por ordem de nível, né, nutricional. Então, o primeiro alimento que fortalece o elemento madeira é o espinafre. Depois vem o curry, o açaí, semente de abóbora, fígado de boi, feijão, grão de bico, lentilha e aveia em flocos. Então, esses alimentos, quando não é possível equilibrar o emocional, use esses alimentos porque ele vai conseguir nutrir essa energia do elemento madeira. Elemento fogo. Esse é o elemento onde a energia vital é exuberante, como o sol do meio-dia, irradiando seu calor em todas as direções. O sabor é amargo, a estação é verão, o clima é quente, meridiano é a circulação sexo, que é o pericárdio, e triplo aquecedor, governa vasos sanguíneos, manifesta na tez e na língua, e secreção é o suor. Emoções negativas, euforia, hiperexcitação, orifícios, ouvidos. O horário de energia é entre 11 e 15 da tarde e 19 e 23. Esses horários é muito importante observar porque, por exemplo, se o elemento fogo, que pega circulação, sexo, triplo aquecedor, coração, você vai fazer exercício 11 da manhã, na hora que ele tem que estar quietinho, que ele tem que estar ali se recuperando, é a hora entre 11 e 15, né? Então, por isso é importante a hora do fogo, da energia. O ideal é que você malhe de manhã para que você proteja a energia do seu coração. Né? Órgãos, coração, intestino delgado, glândulas e hipófise. Atitude, alegria, comunicação, calor humano. Poder, tristeza, pesar. E qualidade, espírito divino. O som da voz é risonho, cor é vermelho, moderador é a água e o sabor é salgado. Então, todas essas informações, quando a gente faz uma anamnese, a gente já procura localizar, né, quais são o tipo, não só da fisionomia, mas como o tom de voz que a pessoa fala, né, fazer as perguntas não só da saúde, mas se ela dorme bem. Porque eu já ouvi, eu já perguntei, você dorme bem? A pessoa fala que sim. Eu tomo um remedinho, mas eu tomo bem. Então a pessoa não dorme bem, né? Ela não dorme. Ela precisa de algum fator, né? Externo para poder dormir. E na verdade, o sono, a tranquilidade e a paz interior, ela vem do interior. Esse é o órgão, né? O coração e o intestino delgado, porque eles trabalham juntos. Então, o intestino delgado é essa parte fininha, né? Onde ele vai trabalhar toda a energia dos alimentos que a gente come, né? Então, nesse elemento fogo é o coração, né? Ou pericárdio, o triplo aquecedor. Na verdade, eu explico lá na aula de shiatsu o que é o triplo aquecedor, que é o aquecedor superior, médio e inferior, e aqui o intestino delgado. Alimentos do elemento fogo, por ordem de nível nutricional. Então, o primeiro é o jiló. Assim, eu não gosto de jiló. Eu sou mineira, né? A maior parte dos mineiros gostam de jiló. Ou odeiam ou gostam. Mas da maneira com que você pode fazer, aproveita, come jiló, porque vai proteger o seu coração. Couve, couvinha mineira também, chicória, sardinha, aipo e café. Eu botaria o café lá na frente, mas aqui está no nível nutricional. Então ele está ali no 6º lugar, mas usando com equilíbrio, né? Não em excesso. Mas um pouquinho, uma porção por dia, ele já trabalha toda a sua parte do elemento fogo no seu organismo. Elemento terra. A terra é o chão em que pisamos e dela vem a força, a base, o sustento. Aqui a energia vital passa por uma fase de estabilidade e de centralização. O sabor do elemento terra é o doce, a estação é o final do verão, o clima úmido,
O meridiano estômago e o baço pâncreas. Governa lábios, manifesta na carne e secreção a saliva. Emoção negativa, preocupação, crítica, suspeita. Orifícios, boca. É importante dizer nessas emoções negativas que muitas vezes, quando a pessoa é a famosa paranoica, que fica criando situações na cabeça e acaba ouvindo situações que o estômago não digere e aí dá aquela dor, aquela queimação, o estômago já está te avisando que esse excesso de preocupação não tá legal. E futuramente pode, Deus me livre e guarde, né, ter uma doença mais grave. Então, para evitar gastrite, úlcera, a gente consegue perceber quando está nesse padrão de excesso de preocupação, de autocrítica principalmente, quando tudo, né, aquela famosa percepção de que tudo tem que ser perfeito, e perfeito não, né, perfeição não existe, ele ataca o estômago. O horário de 7 da manhã às 11, os órgãos estômago, baço e pâncreas e a glândula timo. A atitude, reflexão, simpatia, poder, arrotar, qualidade, ideias e opiniões. Som da voz, melodioso, cor amarela, moderador, madeira e sabor ácido. Então, esse é o desenho do estômago, né? O estômago tá ali bem clarinho, para poder aparecer o pâncreas, que fica logo atrás do estômago, e o baço, que fica... Alimentos do elemento terra, por ordem de nível nutricional. Então, primeiro vem a carne, aí vem aquele dilema, mas eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu sei, mas infelizmente o elemento terra, ele tem um poder maior nutricional, em primeiro lugar, pela carne. Depois vem o frango e vem os grãos integrais, ovos, legumes e temperos. Toda alimentação em equilíbrio, pequenas porções, para que o organismo consiga ter essa energia que ele precisa para viver. Elemento metal. A energia vital do metal é descendente e pesada. Sem ar não podemos viver. E sem esvaziar o intestino, também não. Sabor é o picante, estação outono, clima é o seco, o meridiano é o pulmão e intestino grosso. Governa pele, manifestações, pelos e secreção é o muco. Emoção negativa, melancolia e depressão. E orifícios, nariz. O horário de regeneração do órgão é entre 3 da manhã e 7. Os órgãos pulmão, intestino grosso e glândulas tireoide. Atitude, ordenação, ritmo. O poder é tossir. A qualidade, espírito animal inferior, que é uma energia mais terrena. Som da voz, soluçante, choroso. Cor, branca. Moderador, que é o fogo, e o sabor é o amargo. Esse é o desenho do pulmão, o intestino grosso. Alimentos do elemento metal, na ordem de nível nutricional. Então, o primeiro elemento, batata baroa, que eu adoro. Aipo, alho, chá verde, mel e noz. Nessa ordem. Então, se está precisando melhorar a imunidade, melhorar o funcionamento também do intestino, esses alimentos, eles vão te ajudar bastante. Elemento água. A energia vital da água é fluida, latente. Pode se solidificar como gelo ou desaparecer em vapor, condensar-se nuvem e chover gotas. Sabor salgado, estação inverno, clima frio, meridiano rim e bexiga. Governa os ossos, a medula e o cérebro. Manifestações, cabelo e secreção é o cuspe. Muito importante nessa questão dos ossos, né? Como é o rim e a bexiga, Lembra lá atrás que tem a energia Jing do pai e da mãe? Olha como esse elemento ele influencia, né? Não só no DNA, que que fica guardadinho lá, mas nas escolhas que a gente faz durante a vida, afetando ossos, a medula, o cérebro e manifesta no cabelo. Então, se a pessoa tem um cabelo mais ralo, é possível que tenha uma deficiência de energia do rim. Não quer dizer que o rim em si, aí você vai lá, faz um exame, eu não tenho nada no rim, meu rim tá ótimo. Então, estamos falando de energia. Quando eu falo sobre o órgão, é apenas para você saber onde fica guardada a energia, né? Para onde vai, mas nem sempre aparece nos exames. Por isso, a importância da prevenção, você antecipar através de todas as questões emocionais, né? Alimentares e hábitos, para que essa melhora venha por você mesmo. Emoção negativa é o medo, insegurança, impotência, né? Aquela sensação pesada. Orifícios genitais, uretra e ânus. O horário é de 15 às 19. Os órgãos rins e bexiga, glândula adrenais. Atitude, perseverança, força, o poder é tremer. Qualidade, vontade, ambição. Som da voz, grunhido, resmungo e bufo. Cor, azul e preto. E moderador, terra, sabor doce. Então, vocês perceberam que todos os elementos têm um segundo elemento que ajuda ele, né? Então, tá aí a percepção. Esse é o desenho, né? A imagem
do rim, que excreta lá na bexiga. Alimentos do elemento água, por ordem de nível nutricional. Então, primeiro vem o peixe, depois vem o nabo, cominho, cogumelo shiitake, damasco e cebola. Usando esses alimentos, né, a gente consegue fazer um equilíbrio melhor quando não é possível. Tem uma situação que está com medo de perder o emprego, né? Tá com medo, tem um ente querido que está no hospital e aquele excesso de medo. Aproveita na alimentação para poder trazer essa nutrição que o elemento, através da emoção, está sendo perdida. Mas a gente consegue melhorar um tiquinho através da alimentação.